Olá, boa noite. Boa noite. Canção Nova se reúne para a missa em ação de graças pela eleição da nova presidência da comunidade. Intenções de oração do Papa para o mês de março. Francisco reza pelas vítimas de abuso na igreja. Desvalorização do real preocupa comerciantes que precisam seguir os valores do mercado. Vende quem consegue oferecer o produto com valor mais baixo. Primeiro banco de dente humano do mundo auxilia no desenvolvimento de pesquisas. Cidade Paulista aprova plano para conservação e recuperação da Mata Atlântica. Bolsa Família passa a ter adicional por família no valor de R$ 50 para dependentes entre 7 e 18 anos. O convite da igreja à meditação da palavra. Passagens bíblicas ajudam fiéis nesse tempo de preparação para a Páscoa. Os 10 anos de Jorge Bergoglio como Papa. Vaticano faz homenagem com o lançamento de novos selos comemorativos. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias começa agora. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou nesta quinta-feira as intenções de oração do Papa Francisco para o mês de março. A mensagem é dirigida às vítimas de abusos. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia en la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor e a su sofrimento. Novas regras para o programa Bolsa Família foram anunciadas hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos chamar Liana Nunes, que traz mais detalhes dessas mudanças. Boa noite, Liana. Boa noite a você e a todos. É isso, a medida provisória assinada pelo presidente Lula substituiu o antigo Auxílio Brasil pelo Bolsa Família com alguns acréscimos. O programa atualmente beneficia famílias com renda de até R$ 218. A repórter Pamela Maria traz mais detalhes. O programa tem o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. O valor mínimo oferecido é de R$ 600, além de benefícios complementares. R$ 150 para cada criança de até 6 anos e R$ 50 para gestantes e familiares com idades entre 7 e 18 anos. Durante o discurso, Lula afirmou que vai começar a realizar os pagamentos no dia 20 deste mês, mas não garantiu que o projeto resolva os problemas sociais. E esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira.
Quase 63 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, com renda menor que R$ 497 por mês. Os dados representam 29,6% da população do país e foram divulgados no ano passado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Com a pandemia, mais de 9 milhões de pessoas tiveram sua renda comprometida e passaram a integrar o grupo de pessoas que vivem em situação de pobreza. Nas redes sociais, Lula disse que as condições para o recebimento do auxílio são estratégias para melhorar a vida do povo. Para receber o benefício, é preciso atenção às novas regras, como frequência escolar para crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal de gestantes e atualização do caderno de vacina de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Por se tratar de uma medida provisória com vigência imediata, o projeto ainda vai passar pelo Congresso Nacional em até 120 dias para ser convertido em lei. E os senadores decidiram nesta semana, após folga estendida de carnaval, que terão semanas mais curtas de trabalho, com a atuação obrigatória em Brasília apenas 3 dias por semana. A decisão também garante uma semana de home office mensal. Com o aval do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a determinação é que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas. Isso significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses 2 dias, pois não será considerado falta. Os senadores decidiram ainda que, uma vez por mês, terão uma semana livre de expediente em Brasília, ou seja, vão trabalhar de casa. Na prática, em um mês, o senador só precisará atuar 9 dias presencialmente. Essa possibilidade é um entendimento informal discutido em uma reunião de líderes da Casa na terça-feira. Em nota, a presidência negou que qualquer ato formal tenha sido editado, mas informou que a convocação de sessões semipresenciais está amparada em um ato da mesa diretora do início de fevereiro. O salário atual dos senadores é de R$ 39 mil, mas o valor irá saltar para R$ 41 mil a partir de abril. O reajuste foi definido no fim do ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal deseja, no mês de março, regular os jogos na internet que não pagam impostos. No Brasil, os videogames e os esportes eletrônicos já são tributados, mesmo com taxações menores, definidas no governo de Jair Bolsonaro. Haddad afirmou que, nesse caso, o governo deve manter os mesmos valores sem alterações. Em 2022, a indústria de jogos eletrônicos movimentou quase 200 bilhões de dólares, cerca de R$ 1 trilhão. A medida proposta pelo governo servirá para compensar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. A expectativa é de que a proposta também alcance empresas de cassino online e apostas esportivas. E em instantes voltamos aqui de Brasília para falar de idosos no Brasil. Reinaldo, Adriana. Mais, Liana. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Vamos ao vivo chamar a repórter Camila Castro, que está em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O relator, deputado Yuri do Paredão, manteve o limite máximo das taxas de juros aplicadas atualmente. A taxa Selic, mais de 6% ao ano, para contratos firmados a partir de 2021. No entanto, da mesma forma que já funcionava antes da edição da medida provisória, isso no governo Bolsonaro. A taxa máxima aplicável será fixada por ato do secretário de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo.
órgão agora subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O deputado Yuri do Paredão também estendeu de 60 para 72 meses o prazo de pagamento nos casos em que a empresa contratante tenha sido reconhecida pelo Executivo Federal com o selo Emprega Mais Mulher. A proposta será votada ainda pelo Senado Federal. O Pronamp surgiu em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas em dificuldades em razão dos impactos econômicos causados pela Covid-19. Esse programa, estendido aí até dezembro de 2024, por lei, prevê a contratação de mais de 50 bilhões de reais em créditos neste ano e no próximo ano também. Boa noite. Boa noite, Camila. Há 30 anos, um professor brasileiro criou o Banco de Dente Humano para auxiliar alunos nas aulas de odontologia. Hoje, esse banco é fundamental no desenvolvimento de pesquisas e fica em São Paulo. Nós vamos chamar Sidney Fernandes, que tem as informações. Sidney, boa noite para você. O primeiro banco de dentes humanos do mundo está instalado na Universidade de São Paulo. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. A Faculdade de Odontologia da USP recebe doações de todos os tipos de dentes para uso em ensino e em pesquisas e agora está com uma campanha para incentivar doações. Um dentinho de leite da criança pode ter um bom fim para a odontologia. Aqui no Biobanco de Dente, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, o pequeno dente ajuda em pesquisas, como as que envolvem células-tronco. Dentro da polpa do dente, a gente também vai ter uma quantidade de células-tronco, que a gente chama de células-tronco pulpares, que são consideradas adultas, que ela continua lá para tentar, quando o dente sofreu alguma injúria, tentar recuperar aquele dente antes de, por exemplo, dar um processo de canal, enfim. Toda vez que a criança faz o processo de esfoliação, quando o dentinho cai, armazenando de uma forma correta, esses dentes, essas células a gente consegue levar para o laboratório para tentar curar doenças não só de origem dentais, como de origem não dentais. Nós recebemos dentes de diversas formas, de diversas condições. Nós podemos simular novos tratamentos, nós podemos criar novos materiais, melhorar técnicas existentes. E para incentivar as crianças a doarem os dentes de leite aqui para a Faculdade de Odontologia, a instituição criou uma campanha infantil. Os inscritos recebem uma cartinha em casa e podem enviar os dentes diretamente aqui para a USP. A campanha destaca uma personagem famosa que incentiva os pequenos a enviarem pelo correio os dentes de leite que acabaram de cair. As crianças preenchem no site as informações e aí aqui ela vem com o termo de doação. Então é só preencher o nome, endereço, a data de doação e assinar. A primeira campanha a gente se surpreendeu bastante. A gente teve muita participação de crianças, que a gente teve, os pais assinavam um termo e a criança mandava uma cartinha. E a todos os interessados, basta entrar no nosso Instagram ou no nosso site. Lembrando que as cartas são enviadas sem custo para o seu endereço e elas já vêm seladas. A campanha para as crianças funciona bem. Desde 2019 já foram mais de 7 mil dentes arrecadados. O banco também aceita doações de dentes de adultos. Às vezes nos perguntam, mas esses dentes terão utilidade? Com certeza, qualquer dente pode ser doado. Um dente que tem uma massinha, um dente que tem uma cárie, um dente que está rígido, mesmo que eles estejam fraturados, quebradinhos, todos os dentes podem ser doados. E agora vamos falar de economia. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo Brasil, cresceu 2,9% em 2022, em comparação com o ano anterior, totalizando quase 10 trilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O avanço foi puxado por exportações, consumo das famílias, serviços e indústria. Segundo pesquisadores do Instituto, o crescimento do PIB se deve à reabertura da economia após a pandemia, medidas como a liberação do FGTS e Auxílio Brasil de R$ 600, além do cenário favorável para a produção de energia elétrica, o que contribuiu para o aumento da atividade econômica. Daqui a pouco a gente volta para falar de passagens bíblicas que ajudam os fiéis neste tempo quaresmal. Ok, Sidney, daqui a pouco a gente volta contigo então.
Em julho de 1994, o Brasil passou a ter uma nova moeda. O real foi um divisor de águas para a economia nacional. Pois é, Adriana, quase 30 anos depois, já não se compra a mesma quantidade de produtos. Em Belo Horizonte, nossa equipe encontrou um comerciante que faz sucesso por vender alguns itens por R$1. Durante boa parte do dia, essa lanchonete fica sem espaço para os clientes. Motivo do movimento? O preço. Qualquer salgado custa apenas R$1. Eu cheguei, achei até estranho, falei, não, que filona. Aí eu vi que a promoção ali fora, que é R$1 o salgado. Aí tô levando 8. Todos os dias que eu venho no curso, eu tenho acesso aqui à lanchonete, porque o salgado é muito bom. Quantos geralmente você compra? No mínimo 10. A iniciativa é desse empresário que produz os salgados para manter o preço. A demanda é de 5 a 7 mil por dia. Às vezes a gente pode pensar também como que a gente pode reduzir, né, para beneficiar o outro que está consumindo o seu produto e também você ser beneficiado em cima disso, né? Eu acho que é uma troca que traz um equilíbrio tanto para um lado, tanto para o outro. A procura não é de se estranhar. Afinal, além desses salgados, o que mais daria para comprar com R$1? 3 balas. Um suco. R$1 dá mal para comprar uma bala, chicletes, pipoca, não dá para comprar mais nada que isso, não. Bala, goma de mascar, palito de dente, com apenas uma pratinha dessa é possível levar um ou alguns desses itens para casa. Já para o pãozinho de cada dia, é preciso completar o valor. Eu comprei um pão francês e deu R$1,10. Há um tempo atrás, R$1,10 dava para comprar os 4 pãezinhos lá de casa, agora é um só. E pensar que no início da circulação da moeda, em 1994, com R$1 era possível comprar mais de 10 pães. Para ter o poder de compra daquela época, o brasileiro precisaria de bem mais. Se a gente pegar o mês de julho, né, de 1994 e trazer para hoje, seria R$ 7,59. Isso corrigido pelo IPCA. Seria, então, uma inflação aí de mais de 700%. E essas variações, elas podem ser positivas ou negativas, no caso, então, inflações ou deflações, mas a constante sempre vai ser a inflação, que é a média do crescimento dos índices dos preços. Por isso, o jeito é ir juntando dinheiro sem deixar de lado as estratégias para levar mais, pagando menos. Vai procurar, fazer pesquisa, ver onde está mais barato. Recuperação judicial tem sido o assunto nos últimos dias. O processo é um instrumento usado para reabilitar uma empresa e impedir o seu fechamento. E em casos assim, Reinaldo, como fica a relação do consumidor com essas empresas e o que fazer para não ser prejudicado? É o que você vê na reportagem de Cleverton Macedo e Guilherme Costa. Uma grande empresa muito conhecida dos brasileiros que está em recuperação judicial é do setor de telefonia móvel. A operadora de celular continua atuando no atendimento aos clientes. A outra é uma empresa de departamentos com cerca de 100 mil funcionários, que também continua aberta. Os consumidores acompanham as informações sobre processos de recuperação judicial. Trata-se de um acordo para que a empresa em dificuldade financeira continue funcionando sem prejuízos para fornecedores e funcionários. Você tem uma empresa que está passando por uma crise econômico-financeira, mas que essa crise econômico-financeira ela tem viabilidade, ela é superável, desde que os credores eles possam abrir mão de parte de um direito como um acordo, como as partes sentarem, montarem um plano e tentarem manter a atividade econômica da empresa em recuperação. Quanto aos consumidores que utilizam os serviços de empresas em situação semelhante, importante acompanhar os fatos, buscar informações e dar atenção para alguns cuidados. O consumidor ele vai ter que começar a acompanhar o plano para saber em que momento ele vai receber caso ele tenha algum crédito a receber daquela empresa. Segundo dados da Serasa Experian, atualmente mais de 38 mil empresas entraram em recuperação judicial e o consumidor que assiste a essa situação pode se beneficiar com promoções.
porque existe aquela questão de promoções de 50% e tudo mais, que as pessoas vão aderir mercadorias por menos do preço. Quando uma empresa está em dificuldade financeira, a Gislaine disse que evita fazer compras online, prefere ir pessoalmente à loja. Segundo ela, as promoções são reais. Já deu uma pesquisada nessas empresas? Sim, já dei uma pesquisada e tem muitas promoções. Vale a pena vocês virem no comércio para poder dar uma olhadinha. Eu já soube que tem promoções aí de 50%, é verdade? É verdade, é verdade. No interior de São Paulo, o município aprovou um plano para conservar e recuperar uma das principais florestas do mundo em diversidade. O município de Paraibuna tem seu nome natural indígena, que significa Rio de Água Escura. Com pouco mais de 18 mil habitantes, a cidade paulista tem se mobilizado para deixar suas áreas mais verdes. No fim do mês passado, um plano municipal da Mata Atlântica foi aprovado e tem como princípios orientar a restauração do bioma local. Todas as áreas que vão ser restauradas, elas estão dentro de propriedades rurais, né? Então tem uma integração com a questão agrícola, com a produção agrícola e uma necessidade de regularização das propriedades para formar um banco de áreas. E a partir desse banco de áreas, a gente captar recurso e ir atrás de recursos para fomentar essa restauração, principalmente nas áreas prioritárias definidas pelo plano. É uma proposta da SOS Mata Atlântica, com o apoio da Suzano Papel Celulose, e aí aqui dentro a gente tem a Prefeitura como um parceiro assim, fundamental para que isso pudesse ocorrer. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. É um dos biomas mais ricos em diversidades do planeta, mas também é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Por isso, a conservação e preservação desse bioma é fundamental. A gente tem um exemplo fresco hoje de uma tragédia muito grande, em plena Mata Atlântica, ali é Parque Estadual da Serra do Mar, um dos maiores maciços de Mata Atlântica do Brasil. Mas o que acontece? Principalmente a população mais carente, ela não encontra um lugar, às vezes, para construir, um metro quadrado muito caro no litoral norte, eles são expulsos, por assim dizer, da área mais nobre, que está perto da praia, e são obrigados a ocupar as áreas ou de beira de água ou as áreas de encostas, né? A Mata Atlântica está inserida na realidade urbana e cabe a todos cumprir o dever de cuidar da casa comum. Tem que plantar mais árvores, tem que preservar aquela matinha que está no fundo de casa. Começa com a gente, né? Descartando o lixo de maneira correta, não jogando lixo, às vezes, num córrego que está passando perto da nossa casa. Uma série de tarefas que nós, né, cidadãos, a gente tem que fazer para daí, obviamente, exigir também do próprio poder público que faça o papel dele. Nesta primeira quinzena de março, as chuvas devem ser mais intensas no estado de São Paulo. Yara Naires, é isso mesmo? Boa noite. É exatamente isso, Reinaldo. Boa noite para vocês aqui no estúdio e uma ótima noite também a todos que nos acompanham. Olha só, alguns fatores contribuem para a chegada de temporais. De acordo com o Climatempo, além da persistência de um corredor de umidade, há também a passagem de cavados e frentes frias. Esses sistemas provocam chuvas acima da média sobre as regiões do Vale do Paraíba até Franca e Araçatuba. Para amanhã, tem chuva forte no Triângulo Mineiro, sul de Minas e áreas de São Paulo, como o caso daqui do Vale do Paraíba. O dia será bem quente na região. Os termômetros batem os 32 graus na capital paulista e 31 em Belo Horizonte. As tempestades serão mais pontuais no Nordeste e Norte, com chuva volumosa no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, norte de Rondônia, Roraima e parte central do Pará. No centro-oeste e sul, a presença de uma baixa pressão na Argentina espalha temporais pelas regiões. As temperaturas atingem os 35 graus em Cuiabá e 33 em Porto Alegre. Essas são as informações de hoje. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigado. E logo mais na TV Canção Nova, você acompanha o programa Além da Notícia. Nós vamos voltar agora a Brasília com a Liana Nunes para falar do tema do programa de hoje. Liana. Olha, o tema do programa é como o Brasil deve se preparar para o envelhecimento populacional. Neste ano, o Estatuto do Idoso celebra 20 anos
E dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil até 2030. Sobre este assunto, realizei uma entrevista. Acompanhe. Vamos falar sobre esse processo de longevidade que vem acontecendo não somente no Brasil, mas também no mundo inteiro. Seu Mauro, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Já quero começar perguntando a respeito desse processo em relação ao Brasil. O país está preparado para esse envelhecimento populacional? Olha, nenhum país ele consegue se preparar com um crescimento populacional das pessoas com 60 a mais do jeito que está acontecendo. É um desafio já naturalmente. E no Brasil nós sabemos que historicamente nós temos problemas estruturais. Então a questão do envelhecimento ela vai impactar na mobilidade urbana, na questão da aposentadoria, mercado de trabalho, e tudo isso vai ser um desafio que nós vamos ter que ajustar para um país como o Brasil, que deve ter algo em torno de 25% da pessoa com 60 a mais, em breve espaço de tempo que nós vamos perceber mais ou menos em 20 anos, por exemplo. O Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos. Quais são os desafios do cumprimento do Estatuto ao longo desse tempo? A legislação ela tem que ser ajustada ao longo do tempo, como, por exemplo, um aumento das penas de violência contra a pessoa idosa, que é uma necessidade e tramita alguma coisa assim já num projeto de lei no Congresso Nacional. Muito obrigada pela sua participação conosco. Mauro Moreira é o entrevistado do Além da Notícia desta quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Para ocasiões especiais, os Correios e a Filatelia do Vaticano produzem selos comemorativos. As novas emissões celebram o 10º aniversário da eleição do Papa Francisco. O selo comemorativo contém uma frase marcante do pontificado do Santo Padre: "Não te esqueças dos pobres". A mensagem do cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes foi dirigida a Francisco após o conclave. Outros 4 modelos também estão disponíveis. Opções com a foto do pontífice em momentos especiais da última década, como a missa do início do seu magistério em 2013, o beijo no evangeliário na celebração do Dia da Palavra, ou quando reconcilia um penitente durante o Jubileu da Misericórdia. No 4º selo, o Papa Francisco é retratado durante a primeira visita pastoral a Lampedusa, na Itália. Além disso, um envelope em preto e branco retrata um instante em que o Papa recebe o anel no início do seu pontificado. Outros selos, em comemoração à Páscoa do Ano Santo de 2025 e dos 550 anos do nascimento do matemático e astrônomo Copérnico, também foram criados. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. E agora, de Roma, nós vamos retornar com a nossa conexão com São Paulo, porque o tema agora é a preparação dos fiéis nesse tempo quaresmal. Sidney. É isso, a Bíblia é o instrumento que dá direção aos cristãos. A igreja convida os fiéis a meditarem de forma mais intensa a palavra de Deus durante a quaresma. As passagens bíblicas podem contribuir nesse período de preparação para a Páscoa do Senhor. Nesse tempo de conversão e revisão de vida, a igreja prepara cada detalhe da liturgia para contribuir na interiorização do fiel, seja com cânticos, orações ou as leituras bíblicas. E todos os salmos da liturgia da quaresma nos lembram que Ele é o nosso caminho, que Ele é a nossa luz, que é Ele o nosso sustento, e são razões para que cada fiel volte-se de modo, digamos, mais consciente para ele, voltando-se para os outros. Além da Bíblia física, que possui diversas versões, como para estudo, uso pastoral, para jovens ou crianças, hoje em dia também é possível acessar a Palavra de Deus pelo aplicativo. A Palavra de Deus é a mesma, agora essa Palavra de Deus ela foi escrita numa língua que não é nossa. Então já tem, digamos, traduções diferentes, e as traduções, algumas são mais literais, outras são mais, digamos assim, pastorais, umas são mais, digamos, ao pé da letra, outras já de maneira muito livre. Durante os 5 domingos da quaresma, a igreja orienta os fiéis sobre pontos que contribuem para a vivência desse tempo, como o combate às tentações, a transfiguração do Senhor, a conversão da samaritana, a cura da cegueira espiritual e a ressurreição de Lázaro. Toda a Escritura dá testemunho de que Jesus
esse filho transfigurado, ele vive numa relação de obediência, de filiação, de face a face com o Pai. No fundo, essa é a mensagem, uma mensagem de vida. Por hoje é só, mas amanhã tem mais informações direto da capital paulista. Eu desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Até amanhã. Uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de amor e paz. Gesto que evangeliza porque muita gente contribui para que esta obra cumpra diariamente a sua missão. Vejam só, nós estamos com 5% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas, já nesse início de março. A Canção Nova conta com você. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. E obrigado mesmo por ser um evangelizador conosco. Depois da eleição e posse da nova presidência da comunidade Canção Nova, hoje foi celebrada a missa em ação de graças no Santuário do Pai das Misericórdias. Durante a celebração, os fiéis foram convidados a agradecer a Deus pela escolha da nova presidência e pedir a bênção para que possam conduzir a comunidade Canção Nova com sabedoria e amor. Aqui eu me coloco, irmãos e irmãs, como alguém que precisa muito do apoio da oração de todos vocês. Porque a missão de suceder Padre Jonas é árdua. Durante a homilia, Padre Wagner Ferreira lembrou que todos os membros da comunidade devem ser fiéis ao carisma Canção Nova. A responsabilidade de levar adiante o legado do Padre Jonas não é simplesmente do presidente, mas é de todos nós. Vamos juntos assumir a responsabilidade de fazer acontecer na vida da igreja, de fazer acontecer na vida da humanidade, o carisma fundado por Padre Jonas Habib. Este ano, a comunidade Canção Nova completa 45 anos de sua missão. A celebração de hoje com a nova presidência marca um novo tempo para a comunidade, mas sua missão original continua a mesma: preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Compromisso que Monsenhor Jonas Habib abraçou até o fim. Após a celebração, os membros da comunidade visitaram o túmulo de Monsenhor Jonas Habib. A homenagem ao pai e fundador da Canção Nova reforça a relevância de sua obra e seu legado para a comunidade. O carisma que o Padre Jonas recebeu de Deus, ele apresentou à igreja e a igreja reconheceu como autêntico. Agora esse carisma está em todos nós, ele faz parte da nossa vida e nós fazemos parte também dessa grande obra. Vivemos intensamente, com fidelidade, o carisma Canção Nova para levar às pessoas a graça do encontro pessoal com Jesus, para que de alguma forma as pessoas possam se converter a Deus e possam também ter os seus corações preparados para a vinda gloriosa de Jesus. Colaboradores e membros da comunidade Canção Nova fizeram suas orações e expressaram sua gratidão pelo sim da nova presidência. Assim como ele falou durante a Santa Missa que ele não é o Padre Jonas, mas muitos de nós vai espelhar nele Padre Jonas, né? Não tem como. E a gente está colhendo os frutos. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a vontade de Deus. Agora vai começar a nossa missão, porque cada um de nós temos uma pontinha do Padre Jonas dentro de nós e ela precisa agora fluir. A busca pela santidade ecoa no coração de cada filho de Monsenhor Jonas Habib. Ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Os santos são nada mais queremos ser. E a minha ausência era porque exatamente estava participando da Assembleia Geral que aconteceu, onde aconteceu a eleição. Foi um momento realmente tocado pelo Espírito Santo desde o início até o fim. Uma experiência incrível. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 horas tem o programa Escola da Fé e às 10 Vejo Além da Notícia. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Paz para você.